Fala pessoal, aqui é o professor Herbert Almeida, eu estou chegando aqui com vocês para começar a falar de licitações públicas e eu já vou com uma voadora na nova Lei de Licitações e Contratações, a Lei 14.133 de 2021, e licitações públicas é o assunto mais cobrado de direito administrativo. Eu não entendo como um assunto mais difícil, mas com certeza é um dos top 3 de dificuldade dentro do direito administrativo, só que está no top 3 e é o assunto mais cobrado. Então por isso você não pode perder nada, e aqui nós vamos trazer uma aula bem completinha, trazendo todos os detalhes, e você sempre vai complementar com a leitura da lei esquematizada e também, sempre que possível, a leitura do nosso PDF e resolução de muitas questões, tá? Para começar a falar de licitações públicas, a primeira coisa que eu tenho que trazer para vocês é o conceito e qual que é a legislação aplicável, só para a gente entender. Em cada subtópico eu vou trazer aqui para vocês um conjunto de perguntas que nós vamos responder ao longo dessa nossa aula. E aqui eu quero responder com vocês, basicamente, o que é a licitação pública, para você começar a entender do que a gente está falando. Segundo, qual o fundamento constitucional para a exigência e a realização de licitação, quem legisla sobre o tema de licitações públicas, quais são as normas que tratam de licitações, e aí já entrando especificamente na Lei 14.133, quem se submete à Lei 14.133 e quais são os objetos licitados com base na Lei 14.133. É um tópico bem completinho e bem importante para trazer para vocês. Cara, primeira coisa que eu falo, e que eu sempre vejo acontecer, é que o aluno sofre muito com licitações públicas, muito mais por uma questão de preconceito do que propriamente de dificuldade sobre o assunto, tá? Então por isso eu vou começar fazendo a primeira pergunta para vocês. O que é licitação? Tá? A partir do momento que você entende o que a gente está falando, fica muito mais fácil de entender a lei de licitações e contratos, tá? Então essa é a pergunta que eu faço, afinal de contas, o que é uma licitação? E para você entender uma licitação, a gente tem que pensar mais ou menos na seguinte filosofia. A administração pública, ela presta diversos serviços para a sociedade. Então vamos colocar aqui de um lado a administração. Para prestar esses serviços para a sociedade, a administração pública precisa executar algumas atividades. Muitas dessas atividades, dessas tarefas, elas são realizadas pelos próprios servidores da administração pública, né? Então quando a administração tem alguma necessidade, ela própria pode colocar o seu pessoal para executar essa necessidade. Eu gosto de estar com um exemplo quando eu trabalhava no Exército. Quando eu estava lá no Exército, nós precisávamos fazer a pintura do meio-fio. Né, precisava pintar o meio-fio lá. A gente tem duas opções, a administração pública tem duas opções. Contratar uma empresa para fazer a pintura do meio-fio ou colocar os próprios militares para fazer a pintura do meio-fio. Era muito comum a gente colocar os próprios soldados lá fazendo a pintura disso. Mas, cara, às vezes isso não é muito eficiente. Imagina só a gente numa Receita Federal. A Receita Federal está lá no prédio dela e de repente uma parede ficou descascando, estragando e tal. O que é mais eficiente para a administração? Colocar um auditor da Receita para fazer a pintura ou contratar uma empresa especializada? Certamente contratar uma empresa especializada, porque muito provavelmente o tempo dessa empresa vai ser mais barato para a administração pública e o melhor, a empresa provavelmente vai fazer muito melhor do que esse servidor público. Então quando nós temos uma necessidade, quando a administração pública tem uma necessidade, essa necessidade pode ser atendida diretamente por intermédio dos seus servidores, ou o que é mais comum é que a administração pública busque o cumprimento, busque a execução dessa atividade com terceiros. E para executar com terceiros, então a administração pública precisa atender a um negócio, firmar um negócio que nós vamos chamar de contrato administrativo. Eu diria então que o contrato é o que liga essa relação da administração pública com os terceiros. Deixa eu tentar melhorar isso aqui, vou colocar assim, e aqui em cima eu vou colocar, ó, terceiros. Quem são os terceiros? As empresas especializadas na realização desse tipo de tarefa. Então a administração tem uma necessidade, para cumprir essa necessidade ela vai firmar um contrato com terceiros, esse contrato vai definir as regras, qual o preço, qual o prazo, qual a cor que vai ser utilizada nessa pintura, qual o tipo de tinta que vai ser utilizada, qual a técnica de pintura, tudo isso será amarrado nesse contrato, para o cara depois não chegar lá e fazer de qualquer forma, né? Mas agora a gente tem que pensar no negócio. A administração pública está sujeita a um princípio constitucional. Há vários princípios constitucionais, a bem da verdade. Alguns desses princípios são a isonomia, a impessoalidade, a legalidade, etc. e tal. Então a administração pública não pode chegar e contratar qualquer um. Se a empresa fosse minha, se eu chegar na minha empresa, por exemplo, eu vou lá e contrato qualquer um para executar o serviço. Quem eu quiser. Pode ser de um amigo, pode ser de um primo, pode ser de um tio, de quem eu quiser contratar. A administração pública não pode fazer isso.
ela precisa selecionar de forma objetiva quem será esse terceiro e qual a proposta desse terceiro. Quem faz essa ligação é o que nós chamamos de licitação pública. Então eu gosto de dizer que a licitação é como se fosse uma ponte. Essa ponte aqui é a ponte que liga a administração pública com a sua necessidade e o terceiro que vai firmar esse contrato com a administração pública. É aqui que entra a nossa licitação. Trazendo aqui para uma parte conceitual, propriamente dita, se a gente for conceituar um pouquinho mais o que é licitação pública, eu posso colocar aqui para vocês algumas informações, alguns princípios que eu quero que você faça a anotação. Primeira coisa, a doutrina, quando fala de licitação pública, diz para a gente que a licitação pública nada mais é do que um procedimento administrativo. Professor, o que é um procedimento administrativo? Sempre que você ouvir essa expressão procedimento ou processo administrativo, entenda isso aqui como um conjunto de atos. Como assim um conjunto de atos? São vários atos praticados pela administração pública, e às vezes até mesmo com a participação de terceiros, que vão gerar um resultado final. Então, na licitação pública, você vai ter um pedido do órgão que precisa de um computador, por exemplo. Esse pedido vai ser utilizado para especificar qual o computador que eles querem. A administração pública vai coletar orçamentos, vai publicar um edital de licitação pública, vai receber e julgar essas propostas, vai realizar a habilitação do licitante, vai analisar recursos e decidir esses recursos, e chegando lá no final da licitação vai adjudicar e homologar o objeto ao vencedor. Você percebeu como eu falei um conjunto de atos aqui? Olha a quantidade de atos que eu fui falando numa sequência. Pedido, autorização, orçamento, receber e julgar propostas, analisar a habilitação, decidir recursos, adjudicar, homologar. São vários atos concatenados, relacionados. Um ato depende do outro e um é sucessivo ao outro, até gerar um resultado final. Isso nós chamamos de procedimento ou, para alguns, processo administrativo. Então a licitação pública nada mais é do que um processo administrativo. Esse processo administrativo é realizado pela administração pública no exercício da denominada função administrativa. Pessoal, não vou entrar muito nesses detalhes aqui, mas só para você saber o que é função administrativa, a função administrativa é aquela função que a administração pública usa para administrar, né? Nós podemos legislar, julgar e administrar. Então essa função administrativa é aquela que a administração faz para fazer a manutenção dos seus serviços, gestão de pessoal, entre outras coisas. E uma das atividades da função administrativa é a realização de licitação pública. Guarde isso, porque daqui a pouco nós vamos falar do alcance da lei de licitações, e isso aqui vai ser bem importante para vocês. Voltando para cá ainda, continuando a falar o que é uma licitação pública. Nesse processo de licitação, a administração pública vai publicar um edital, e nesse edital aqui, ela convoca os interessados. Como assim convoca os interessados? Convoca os interessados com, digamos assim, dois sentidos, tá? Quais são os dois sentidos? Primeiro, todo mundo quer contratar com a administração pública? Não. É igual concurso público. Você quer participar de qualquer concurso público? Não. Mas a administração pública vai convocar quem tem interesse nisso. Isso ela faz por intermédio do edital. Segundo, todo mundo que tiver esse interesse tem o direito de poder competir, de apresentar uma proposta para a administração pública. Então ela solta um edital convocando os interessados para apresentarem para a administração pública propostas. Então agora vem o quarto item do conceito de licitação pública. A administração pública vai receber propostas. Essas propostas aqui, voltando ao caso lá da pintura, vai ter uma empresa tal que vai apresentar qual que é o preço, vai apresentar qual que é o prazo, vai apresentar qual que é a técnica que ela vai utilizar, entre outras condições. Essas propostas serão analisadas de forma objetiva, buscando atender ao princípio da isonomia, porque aqui não importa se a empresa é do primo, do tio, do Zé, da Maria, da Ana, não importa de quem seja, eu quero analisar proposta. Essa proposta é melhor do que essa, conforme os critérios estabelecidos no edital, que foi elaborado pela própria administração pública. Então ela analisa essas propostas de forma objetiva, a partir do princípio da isonomia. E ao final de tudo isso, chegando lá, fechando o nosso processo de licitação pública, deixa eu colocar aqui o meu número 5, fechando o processo de licitação pública, a administração pública vai fazer a cereja do bolo, que é
selecionar a proposta. Eu vou chamar aqui de forma mais simples de proposta mais vantajosa. Tá? De proposta mais vantajosa. Mas por que eu estou falando para vocês que eu vou utilizar de forma mais simples? Daqui a pouco a gente vai falar dos objetivos da licitação e você vai ver que hoje a lei de licitações fala de proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso. Mas vamos entender como a melhor proposta. A proposta que melhor atende ao interesse coletivo. Seja pelo valor, seja pela técnica, seja por outras condições que são definidas no edital de licitação e que nós vamos falar muito ao longo das nossas aulas. E essa proposta aqui, dessa empresa vencedora, a administração pública vai convocá-la para firmar o contrato decorrente desse processo de licitação. Então nós podemos dizer o seguinte, a partir de tudo que eu trouxe aqui para vocês, o que é uma licitação pública. A licitação pública é um procedimento administrativo, que é um conjunto de atos relacionados, realizados no exercício da função administrativa, pelo qual a administração pública convoca os interessados para apresentarem propostas que serão analisadas a partir da isonomia, da objetividade, entre outros princípios, e ao final a administração vai selecionar a melhor proposta para atender ao seu interesse e vai firmar um contrato, ou poderá firmar um contrato com essa empresa. Deixa eu só colocar isso aqui um pouquinho mais para cima, colocar mais para cá. Deixa eu só colocar um divisor aqui, e com isso nós fechamos esse nosso primeiro bloco sobre o conceito de licitação pública, para começar. Para começar a nossa jornada aqui da lei de licitações. Agora que você já sabe o que é uma licitação, para que serve uma licitação, vai começar a ficar um pouquinho mais fácil para você entender a lei de licitações. Mas antes de chegar à lei de licitações, eu vou trazer para vocês algumas regrinhas. E eu vou começar na Constituição Federal. Se você tiver em mãos aí, eu quero que você abra a sua Constituição Federal. A sua Constituição Federal. E a Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 21, fala pra gente assim, ó, ressalvados os casos especificados na legislação. Deixa eu destacar isso aqui em vermelho, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações, depois eu vou explicar o que é cada uma dessas coisas, serão contratados mediante processo de licitação pública. Veja só, estou falando de um processo de licitação. Esse processo de licitação vai assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes. Ele vai estabelecer as regras de pagamento, vai estabelecer as condições, a manutenção das condições da proposta, nos termos da própria lei de licitações, e só vai permitir exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Eu vou destacar para vocês aqui pelo menos 4 regras desse artigo 37, tá? Regra número 1, ele começa trazendo para a gente o seguinte, a regra é que você faça a licitação pública. Então, em regra, para a administração pública firmar contratos com terceiros, esse contrato será precedido de licitação. Essa é a regra. Realizar a licitação pública. Só que a própria Constituição Federal, ela cita pra gente, ela fala o seguinte, olha, a lei pode estabelecer exceções. Essas exceções, nós vamos chamá-las de contratação direta. Entenda por contratação direta como aquela contratação que acontece sem licitação. Porque você vai contratar a empresa diretamente. Nós vamos falar, vai ter um capítulo específico da nossa aula só para tratar isso. Então a Constituição Federal fala para a gente que a regra é promover licitação pública, mas a própria legislação pode estabelecer hipóteses de contratação direta, ou seja, de contratação sem licitação pública. O terceiro ponto que eu quero destacar disso aqui, ó, está aqui o ponto 1, ponto 2 e o ponto 3. O ponto 3 é que tudo isso aqui será disciplinado em lei. Então nós vamos ter que ter uma lei que trata desse assunto, que é a nossa lei de licitações, que nós vamos falar daqui a pouco. E o quarto ponto que eu quero que você destaque é que a própria Constituição Federal, ela está evitando aquilo que a gente chama de direcionamento. Como assim direcionamento? Como você tem que atender ao nosso princípio da igualdade, você tem que atender ao princípio da igualdade / competitividade,
você não pode direcionar a licitação pública. Imagina o seguinte, imagina eu lançar um edital de licitação, e esse edital de licitação é para contratar um professor para dar aula de direito administrativo. E eu coloco as regras do edital. Nas regras do edital, nós teremos as seguintes condições. Precisamos de um professor para dar aula de direito administrativo. Essa aula será na semana tal, dos dias tais a tais, nessas condições. Para se candidatar, para apresentar uma proposta, esse professor deve ser um professor que tenha bigode enrolado na ponta e dê aula no Estratégia Concurso. Opa, calma aí. Professor de Direito Administrativo com bigode enrolado e que dá aula no Estratégia. Pô, sou eu, cara. Só tem eu. Opa, pode fazer isso no edital de licitação? Não. O edital de licitação somente pode instituir cláusulas de qualificação técnica e econômica que sejam de fato indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Eu ter o meu bigode enrolado não vai mudar, não vai melhorar a minha aula. Então não pode a administração pública fazer esse tipo de exigência. Então, 4 pontos do artigo 37, inciso 21. 1. A regra é licitar. 2. A legislação pode estabelecer exceções. 3. Isso tudo será disciplinado na lei, nós teremos que ter uma lei para tratar, mais de uma lei, inclusive, para tratar desse assunto. E 4. Você não pode direcionar a realização da licitação pública, de tal forma que as exigências de qualificação técnica e econômica são aquelas estritamente indispensáveis para assegurar o cumprimento das obrigações do contrato. Avançamos um pouquinho e agora nós continuamos na Constituição Federal. Nós ainda não chegamos na Lei de Licitações. E aqui na Constituição Federal eu quero que você abra o artigo 22. Nós vamos tratar agora da realização, da legislação, tá? O artigo 22 fala assim, ó, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais, da União, dos Estados, do DF e municípios, obedecido o disposto no artigo 37 e 21. O 37 e 21 é esse que nós acabamos de fazer a leitura. Então, obedecido o artigo 37 e 21 e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 137, parágrafo 1º, inciso 3. Deixa eu só mostrar então uma coisa para vocês. Perceba que esse artigo 22 está tratando para a gente da lei de licitações. Só que ele está falando para a gente sobre duas leis. Duas leis de licitações. Nós não temos apenas uma lei de licitações, nós temos duas leis de licitações. Por que duas leis de licitações? Porque a Constituição Federal está exigindo para a gente uma lei para a administração direta, autárquica e fundacional, que eu já vou adiantar para vocês que hoje é a Lei 14.133 de 2021, e ela exige uma segunda lei para as empresas estatais, para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Então aqui nós vamos ter uma segunda lei, que é a nossa Lei 13.303 de 2016. Por isso que é importante a leitura do artigo 22. Então o artigo 22 ele traz para a gente duas informações. Informação número 1. Três informações. Informação número 1. Quem legisla sobre licitações de forma privativa é a União. 2. Segunda informação. Nós temos que ter leis que tratam de normas gerais. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Terceira informação, a bem da verdade, nós temos que ter uma lei para administração direta, autárquica e fundacional e uma outra lei para empresa pública e sociedade de economia mista. Olha o que fala o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Ele fala para a gente assim, ó. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, que explorem a atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública. Antigamente, quando eu era concurseiro, se dizia, não existia ainda essa lei, né? Eu sou concurseiro de longa data.
Ainda não existia a Lei 13.303. Na época, se dizia que quando ela fosse elaborada, ela só iria tratar daquelas empresas estatais que exploravam a atividade econômica. Na prática, a Lei 13.303 veio com um alcance mais amplo e isso nunca foi declarado inconstitucional. Então, na prática, a Lei 13.303 vale tanto para as que exploram a atividade econômica quanto para aquelas que prestam serviços públicos. Eu posso dizer entre aspas, eu digo entre aspas porque existem algumas polêmicas na doutrina, mas eu posso dizer entre aspas que essas regras são para todas as empresas estatais, todas as empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias, tá bom? Beleza. Isso aqui é suficiente pra gente? Ainda não. Eu preciso trazer para vocês mais uma outra regrinha, tá? Essa regrinha que eu vou trazer aqui para vocês agora, eu vou fazer um pedido de tempo, tá? Para, respira, se você tiver um cafezinho aí do lado, pega o cafezinho, toma um gole desse seu cafezinho, e agora presta atenção no que eu vou te falar aqui. O assunto que eu vou trazer agora, ele faz sentido para quem já estudou direito constitucional, e lá em direito constitucional já estudou competência legislativa. Se você nunca estudou esse assunto, você não precisa, olha só que coisa curiosa, você não precisa se preocupar tanto com o que eu vou explicar agora. O problema é que quem já estudou pode ter algumas dúvidas e realizar algumas confusões. E agora deixa eu explicar para vocês. A Constituição Federal, quando ela fala de competência legislativa, ela traz duas, isso que eu vou escrever agora que eu vou apagar, tá? Então não vai ficar no quadro depois. Quando a Constituição Federal fala de competência legislativa, ela fala da competência exclusiva e ela fala da competência privativa. Qual que é a diferença dessas duas? A competência exclusiva não pode delegar. A União, quando ela tem competência exclusiva, ela não pode delegar. Quando nós falamos de competência privativa, ela pode delegar essa competência. Só que a gente precisaria atender a dois requisitos. Requisito número 1, uma lei complementar para dispor sobre o assunto. E número 2, você poderia delegar aos estados e ao Distrito Federal. Tá? O Distrito Federal ficaria implícito aqui. Isso em regra, tá? Isso em regra. Quando nós falamos de licitações públicas, isso aqui você esquece. Professor, por que isso aqui eu esqueço agora? Porque para licitações públicas nós temos um negócio que é um pouquinho diferente. O artigo 22, eu quero que você faça a leitura do artigo 22 da Constituição Federal agora. Ele vai outorgando para a União o que a gente chama de competência plena na maior parte dos assuntos. Então ela fala, cabe à União legislar sobre, né, privativamente legislar sobre. Então ela dá toda a competência legislativa para a União naquele assunto. Aí a União pode chegar e editar uma lei complementar, delegando competência para editar, para dispor sobre questões específicas aos estados e ao Distrito Federal. Pode fazer isso, mas a competência legislativa da União é plena. Em relação às licitações públicas, a competência da União não é plena. Porque olha só, por que não é plena? Porque a União tem competência privativa apenas para elaborar normas gerais. Ela não tem competência legislativa para estabelecer todas as normas. Ela só tem normas gerais. Consequentemente, os estados, o Distrito Federal e, aparece mais uma figura aqui, os municípios, podem dispor sobre questões específicas sem precisar de delegação da União. Eu vou colocar no quadro, isso vai ficar mais claro para vocês. Se você quiser dar um print, eu te dou 2 segundinhos para você fazer um print disso aqui, e agora eu vou apagar esse quadro para trazer como que funciona em relação às licitações públicas. Vamos lá. Como é que funciona em relação às licitações públicas, tá? Em relação às licitações, as regras são um pouquinho diferentes, tá? Competência legislativa. Competência legislativa sobre esse assunto. De acordo com a Constituição Federal, compete à União estabelecer o que nós denominamos de normas gerais
Normas gerais de licitações públicas. Não existe ainda uma definição muito específica do que seriam normas gerais, mas basicamente a própria Constituição já traz para a gente algumas coisas que são normas gerais. Por exemplo, modalidades. Modalidades, a própria Constituição Federal fala que a União vai estabelecer modalidades. Critérios de julgamento. E também entra dentro de normas gerais as regras de contratação direta. Isso aqui é tudo competência da União, estabelecer normas gerais. Por outro lado, fica para os estados, para o Distrito Federal, e veja só que coisa interessante, também para os municípios, a competência para estabelecer aquilo que nós vamos denominar de normas específicas. O que seriam as normas específicas? Seriam os detalhes. Seriam os detalhes sobre a realização de licitação pública. E nesse caso aqui, como nós estamos falando de um caso bem especial, nós estamos falando de algo, digamos, inusitado dentro da Constituição Federal, você não precisa de lei complementar. Deixa eu colocar assim. Não precisa de lei complementar. Por quê? Porque ele já tem a competência para estabelecer normas específicas, independentemente de delegação da União. E acrescenta ainda a possibilidade de os municípios também editarem isso. Deixa eu contar uma coisa, no que isso aqui é importante para a sua vida, né? Porque você fica pensando, meu Deus, eu vou estudar isso aqui só para acertar uma questão de prova, isso nunca vai mudar a minha vida. Talvez nunca mude. Mas você já deve ter ouvido falar, já deve ter lido em vários lugares, ou se você ainda não leu, em algum momento você vai ler. Tem muita polêmica sobre a constitucionalidade de vários artigos da Lei 14.133. Porque se você for olhar a Lei 14.133 e os seus 194, 195 artigos, ela vai muito além do que normas gerais. Ela estabelece muitas minúcias. E por isso que os estados, DF e municípios criticam bastante. Porque às vezes a União está invadindo o que seria a competência legislativa dos demais entes da federação. Só que isso é só uma observação que eu estou trazendo para vocês. O que prevalece por enquanto é a constitucionalidade da Lei 14.133. Porque até alguém declarar inconstitucional, ela é presumida, ela prevalece e a gente considera ela como uma norma constitucional. Tá? Em nenhum momento da minha vida eu estou dizendo que ela é inconstitucional. Só estou dizendo para vocês que existe toda uma polêmica justamente por causa dessa questão da competência legislativa da União, que teoricamente em alguns momentos alguns entes alegam que ela extrapolou essa competência. Superada essa explicação, eu vou trazer aqui para vocês agora a própria Lei de Licitações. Agora nós vamos começar a entrar nos artigos da Lei de Licitações. E agora nós chegamos então finalmente ao artigo 1º da Lei 14.133 e nesse artigo 1º nós vamos tratar do âmbito de aplicação da Lei de Licitações. Vou rodar uma vinheta então e já volto para começar a falar desse tema com vocês.